Glória a Deus. Podemos nos sentar, queridos, em nome de Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Nós queremos abordar com a igreja as colunas de propósito que existem dentro da igreja. A igreja, a igreja não se manda, a igreja ela não inventa, a igreja ela é uma seguidora. A igreja é como os discípulos, ela segue a Jesus. E foi Jesus que determinou os propósitos da igreja. E certamente nós aqui não somos um clube religioso que se reúne apenas para se distrair no domingo. Nós somos uma força em movimento, uma força do Espírito Santo. Que o Espírito Santo vive em nós, somos templos do Espírito individualmente e comunitariamente e nos movemos em direção a um lugar, a missão que Deus nos deu. E algumas missões ou algumas colunas dessa missão que existem, a gente precisa sempre lembrar para onde nós estamos indo. Porque às vezes a igreja está indo para um lugar e o membro da igreja está indo para outro. Eu me lembro uma vez que um membro da igreja, não, era um pastor de uma igreja, chegou e disse para um outro pastor: não, aqui a gente não quer mais crescer. A gente já tem gente suficiente na igreja, então tá tudo certo. Esse pastor estava completamente desconectado com o propósito da igreja. Porque o propósito da igreja não é ficar parada, não é manter o seu status quo para a sua comodidade, para que nada se mova. Não, a igreja tem uma direção. E a direção é frutificação, é gerar fruto, é gerar mudança, é gerar novas vidas que se aproximem de Jesus, evidenciar Jesus para que outras pessoas possam conhecê-lo e viver para ele assim como nós vivemos. Não existe coisa mais magnífica, mais especial, mais poderosa do que nós podemos chegar aqui e essa experiência só quem é convertido tem. Quem não é convertido não entende isso. É você chegar e poder chamar Deus de Pai. Você saber, ter convicção de que Deus é teu Pai. Que você foi adotado na família de Deus. Que você é o servo de Jesus. Esse encontro com aquele que é o Criador de todas as coisas não existe. Não existe experiência mais profunda, mais necessária do que essa. Por isso que nós também entendemos que a nossa missão é preciosa, que é alcançar outras vidas. Então, quero ler o texto bíblico, capítulo 54 de Isaías. Texto riquíssimo. Diz assim: a glória futura de Jerusalém. E quando fala de Jerusalém, presta bem atenção. Está falando da Jerusalém do passado, mas tem um outro significado também que a Bíblia lança a luz para o texto. Está falando da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém ela é composta de todos os cristãos, todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus em toda a história do mundo. Então nós vamos ler o texto. Cante, ó mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém. Você que nunca esteve em trabalho de parto. Pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Esse momento histórico, Deus está falando com um momento histórico de Israel. Muito específico. E o momento histórico que Deus está falando é o momento onde Israel foi devastada pela Babilônia. A Babilônia é um império mundial, violento, poderoso, exércitos que invadiam e possuíam as nações. Israel tentou resistir. Mas em razão dos seus próprios pecados, dos seus próprios problemas, da sua própria condição, esses exércitos entraram para dentro de Israel e destruíram cidades, destruíram casas, destruíram bairros, destruíram
o estado total daquela nação. Levaram gente cativa, deixaram só os pobres na terra. Você imagina que quem vivia normalmente numa casa teve que mendigar o pão. Aquela perspectiva era uma perspectiva que não indicava que houvesse um futuro para aquela gente. Não havia futuro, humanamente falando. Não é possível dizer alguma coisa nova vai ser construída aqui. E o que isso tem a ver com as nossas vidas? Tem a ver porque todos nós temos uma Babilônia na nossa vida. Todos nós tivemos uma Babilônia nas nossas vidas. Todos nós que conhecemos a Deus, de alguma forma, experimentamos a força negativa, destrutiva, espiritualmente falando, que ataca a nossa saúde espiritual, que destrói nossas esperanças, que arruina a nossa vida e aquilo que a gente esperava. Uma Babilônia espiritual que nos destrói, que rouba a nossa esperança. Meus irmãos, aonde que eu vou agora? Minha vida está devastada. Minha vida está sem esperança. E vejam só como é descrito aqui. É descrito em termos dramáticos. Diz, mulher sem filhos. É assim que estava Israel. Mulher sem filhos. Nunca deu à luz. Nunca esteve em trabalho de parto. Abandonada, estéril. E por que Deus utiliza essa linguagem? Porque naquela época, a mulher, ela tinha um papel dentro da sociedade fundamental, que era gerar filhos. Filho significava força para a família. Filho significava futuro para a família. Filho simbolizava a alegria, a defesa, o cuidado quando fossem velhos. E uma mulher que não gerava filhos era abandonada pelo seu marido, em geral. Em geral, o marido não ficava, eram raros os maridos que ficavam. Em geral, o marido devolvia para a família e dizia assim: eu não vou ficar com essa mulher, já estou com ela 2, 3, 4 anos e eu não posso ficar com ela porque ela não gera filhos para mim. Eu preciso de filhos. É raríssimo o caso de Eucana, que ficou com Ana ali. A maioria dos maridos deixava porque queria filhos, queria um futuro para sua família. E essa era a situação de Israel. A situação espiritual, estéril, não gerava mais. Não havia perspectiva de futuro, não havia perspectiva de continuidade. E nós, muitas vezes, como pessoas, vivenciamos também esse estado de total penúria para as nossas famílias, para as nossas vidas, para aquilo que estávamos fazendo. Alguns de nós perdemos muitas coisas. E aí, então, por meio da nossa necessidade, por meio da nossa ruína, conhecemos a Deus. Eu tenho plena certeza que 99% das pessoas que estão aqui conheceram a Deus por causa da sua necessidade. Conheci a Deus, eu conheci a Deus. Ninguém, olha, raríssimos eu não conheço. Uma pessoa que chega e diz assim: não, tá tudo bem comigo, mas eu quero me voltar para Deus. A maioria de nós está na penumbra, na miséria espiritual. Podendo não aparentar para os outros, mas por dentro está. E aí a gente se aproximou de Deus. Mas a gente se aproximou de Deus com um objetivo só. Qual era o objetivo que a gente tinha? Se livrar do problema que a gente tinha. Eu cheguei, fui bater na casa do pastor. Os filhos do pastor pregavam para mim sempre. O que eu queria saber? Essa conversa. Eu bati um dia na casa do pastor, impelido pelo Espírito Santo, para pedir oração por uma crise de pânico causada por problemas espirituais, terrível, desesperado. Entrei para dentro, lá sem saber nem porque eu estava ali. Nem estava entendendo porque eu estava ali. Mas por que eu vim aqui na casa do pastor? Nunca vim pedir oração. Do nada.
E ali, Deus me libertou. Não foram medicamentos, foi Deus que me libertou. Nunca mais tive crise de pânico. Nunca mais. Foi na base da oração. Porque aquilo era um problema espiritual. Mas quando eu chego na casa do pastor, o que eu queria? Tudo que eu queria era me livrar da crise de pânico. Você e algumas pessoas chegam na igreja e tudo que eu quero é que o meu filho saia das drogas. Tudo que eu quero é que o meu filho arranje um emprego. Tudo que eu quero é que o meu casamento seja restaurado. Tudo que eu quero é ser curado de uma doença. Tudo que eu quero é pagar uma dívida muito grande. Tem muitas histórias. Pessoas que chegam aqui. Tudo que eu quero é sair da miséria. E aí Deus, na sua misericórdia, nos chama e nos abraça e faz o milagre da nossa vida e muda a nossa vida de forma extraordinária. Só que Deus diz uma coisa, porque tem muita gente que para aí. E esse é o grande problema. E Deus chama e diz assim, vem aqui. Foi o que Deus fez para mim. O teu problema é muito maior do que o pânico. O teu problema é muito maior do que o problema familiar. O teu problema é muito maior do que as questões que rodeiam o teu trabalho. O teu problema é muito maior que questão financeira. Eu tenho uma obra, eu tenho um trabalho, eu tenho algo a fazer na tua vida que é muito mais profundo do que aquilo que tu sente que é o teu. E nós, muitas vezes, até depois que somos cristãos, achamos que é alguma coisa do problema. E muita gente vai pedir oração pelo marido, mulheres, né? As mulheres, elas são mais abertas a Deus. E elas, às vezes, vão, meu marido... E Deus está falando para cada um de nós, escuta só. A nossa questão, o que Deus tem para resolver na nossa vida é muito maior do que aquilo que a gente está enxergando. E aí Deus começa a falar. Mas aqui há uma introdução, porque diz o seguinte, eu não sei qual é a situação, como você está se sentindo hoje, tá? Você que tem frequentado a igreja, não sei como você está se sentindo hoje, mas eu quero te dizer o seguinte, Deus tem te chamado para esse lugar, porque Ele tem algo para fazer profundo na tua vida. E muitas vezes você está numa situação que você se sente completamente derrotado, sem perspectivas, olhando assim, sabe? Você não sabe nem o que está acontecendo, a coisa veio como uma avalanche, você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Não tem nenhuma perspectiva, não está entendendo. Mas eu quero te dizer, abre os teus ouvidos para o que Deus quer falar, o teu coração. Porque Deus tem algo profundo para realizar na tua vida. E olha só a palavra que ele dá a Israel, ele diz assim, canta alegremente, em alta voz, você que nunca esteve em trabalho de barco, pois abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E Deus não está falando aqui de casamento, ele está falando de vida espiritual. De gente desassistida espiritualmente, de gente casada com Deus. Porque ele diz assim, o Senhor teu Deus é o teu marido. As pessoas colocavam sua confiança no esteio do lar. Mas Deus está dizendo o seguinte, escuta só, o Senhor teu Deus é o teu marido. Para ti, meu irmão, mas eu sou homem. O Senhor teu Deus é que cuida de ti. O Senhor teu Deus é o esteio forte na tua vida. Canta alegremente, porque você não está caminhando para a ruína. Quando você está na mão de Deus, você não está caminhando para a ruína. Você está andando em direção a um grande propósito que Deus te convoca. Deus não é um salva-vidas apenas. Ele não é aquela boia. Esquece isso. Você está enganado.
Ele não veio para resolver um problema da nossa vida, ele veio para resolver a nossa vida. Ele veio para resolver as fontes dos nossos grandes problemas. As fontes que geram os problemas familiares. Muitas vezes nós temos problemas porque começamos mal. Começamos mal. Em cima de bases, vou falar de família, já que o texto fala um pouquinho de família. Fala de família. Muitos de nós, e sei que muitos já se converteram, já mudaram a sua cabeça. Mas muitos de nós começamos nossas famílias por quê? Atração sexual. Para não usar outra palavra. Se olhou, que coisa maravilhosa. Sabe aquela coisa meio animal? É isso aí. Bateu o desejo, se formou a família, tá, aqui estamos nós, beleza. Mas essa não é a base. Aí depois já começa a andar o caminho. Tá o filho, a família. O desejo animal é por qualquer animal. Aí passa outra criatura. Não sustenta. Não sustenta. E Deus diz assim, para com isso. Para de viver essa vida vazia. Para de viver essa vida de cachorro louco. De vira-lata no meio da rua. Que Deus não quer vira-lata. Deus não nos chamou para ser vira-lata. Deus nos chamou para vivermos uma vida edificada, estruturada, ordenada, com propósito. E aí Ele nos chama. E é isso. Agora, esse casamento vai estar em cima do quê? Da palavra de Deus. Daquilo que Deus coloca. Daquilo que Deus diz. Como é que é o caminho? É assim, é assado. É dessa maneira. Por isso que Deus começa a dizer assim, canta alegremente. Canta alegremente. Eu não sei quanto você está na sua vida, mas canta alegremente. Tenha liberdade de cantar, porque Deus está te conduzindo para um estado de bênção na tua vida. E por isso, olha a situação. Eu acho interessante, Deus joga essa palavra uma situação de ruína. Ele diz, canta alegremente. E eu acho muito interessante, porque é algo maravilhoso, porque a presença de Deus gera uma espiral revolucionária na nossa vida. E eu quero que você leia comigo verso 9, capítulo 54. Verso 9, capítulo 54, diz assim, assim como jurei no tempo de Noé, que nunca mais cobriria a terra com um dilúvio, agora juro que nunca mais ficarei irado com você, nem a castigarei. Pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança da minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade açoitada por tempestades, aflita e desolada. Talvez essa é a história da tua vida. Eu a reconstruirei com pedras preciosas e edificarei seus alicerces com safiras. Você pode dizer assim, mas eu tinha estrutura na minha casa. Para um pouquinho. Deus está dizendo o seguinte, eu não vou fazer uma reconstrução. Na verdade, eu vou fazer uma reforma completa. Sim. Muito mais completa, porque é com pedras preciosas e alicerces com safiras. Farei suas torres de rubi cintilantes, seus portões de joias brilhantes, seus muros de pedras preciosas. Ensinarei seus filhos e eles terão grande paz. Olha só, presença de Deus gera uma espiral revolucionária nas nossas vidas. Ele diz o seguinte, ele não nos abandona, a aliança da minha bênção jamais será quebrada. Como não vamos servir a Deus, esse Deus? Não é uma maravilha
de serviços. Porque você pode contar um monte de tropeços na sua vida. Mas você vai ver no meio de todos esses tropeços que Deus continua comprometido com a tua vida. Deus continua te chamando. Apesar de você ser meio cabeçudo. Quantos teimosos tem aqui na igreja? Quantas vezes você teve que sofrer para aprender uma lição? Quantas vezes você teve que ouvir a mesma coisa? Quantas vezes você teve que chegar perto do seu líder espiritual? Pois é, me aconteceu tal coisa, seu líder espiritual. Eu não te disse, eu não te falei. Mas pois é. Eu ouvi, mas eu não ouvi. Mas a aliança da bênção de Deus não foi quebrada. Deus falou. Deus foi lá. Deus ensinou. E eu acho muito interessante que o amor de Deus, presta atenção. Outro dia, faz bem pouquinho tempo, eu estava na casa de uma pessoa conhecida, um parente, né? Que tá meio assim, né? Com os problemas. E ele casou de novo. E essa pessoa faz muitas coisas para ele. Vai lá, né? Pega um bolinho, entrega na mão dele. Sua esposa entrega o bolinho, você fala, não. Que maravilha, né? Chega lá, traz um pratinho de comida. Né, Pedrinho? Não, é tu que faz para ela, né, Pedrinho? É tu que vai lá, faz a comida e dá o anel. Tá certo. Tá bom. Cozinha bem, né, que vão fazer. Mas, o que ele disse para ela? Eu achei muito interessante. Eu gostei de ouvir aquilo ali. Ele disse assim, Deus te pague. Ele disse para ela, Deus te pague. E ela disse assim, Deus te pague não. Tu vai me pagar. Dizer o quê? Eu quero reciprocidade, ela disse. Eu quero me doar para ti, mas eu também quero receber. As mulheres, esses homens malandros, a gente não pode dar esse mulherada, não pode dar moleza esses malandros. Não tem nada disso. É reciprocidade. Diga pro seu marido aí. É reciprocidade. É dar e receber. É venha aqui e vosso reino. Amém? Então as pessoas dizem assim, não, mas o cristão é um sacrifício. Não. A Bíblia diz uns aos outros. Se você pode ser cristão, você tem que retribuir aquilo que você recebe. Sim, senhor. Não vai dar vai descansar. A Bíblia não diz que a graça de Deus é um descanso para preguiçoso. Não. O amor de Deus também é exigente. Porque aí você diz assim, você ouve assim, Deus renove seu amor comigo, ele não me abandona. Não abandona. Mas de vez em quando dá umas cacetadas. Amém? Dá ou não dá? Quem você dá? Dá ou não dá? Jesus não repreendeu os discípulos? Repreendeu ou não repreendeu? Até, olha, foi mais fundo do que a gente vai na igreja. Chegou lá para Pedro e chamou ele de Satanás. Atrás de mim, Satanás. A gente não vai fazer isso porque a gente não tem essa autoridade de Jesus assim, né? Não vai fazer isso aí, irmão. Mas escuta, Deus trabalha na nossa vida. Veja o que Deus diz assim. Eu nunca mais ficarei irado com você. Mas quer dizer que Deus, ele diz assim, verso 7, por um breve tempo, eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. O que é? Deus diz assim, não, nessa bagunça aqui nós vamos ter que dar um tempo. Vocês vão ter que reconhecer o que está acontecendo aqui. O amor de Deus é um amor que não nos abandona, mas é um amor exigente. Às vezes Deus tira a mão e diz assim, vocês vão ter que sentir um pouquinho. Tem que sentir o mertiolate na ferida. Vocês vão ter que sentir o repuxo. Vocês vão ter que sentir apertando. Que arde cura e que aperta segura. Não lembrava? Lembra desse ditado aí? Vocês ouviram?
Agora não tem mais mertiolate, agora é tudo mimimi, né? Mas o fato é que isso não mudou. Deus é Deus de amor exigente, mas não nos larga. Isso é que é a bênção. E isso é que gera em nós uma revolução nas nossas vidas. E aí então nós chegamos naquilo que eu acho que é a parte central. E aí eu quero que você, comigo, preste atenção nisso aqui. Tá? Parte central desse texto está no versículo 4. Perdão, versículo 2. Diz o seguinte: amplie o lugar onde mora. Construa mais um cômodo. Aumente sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. O que Deus está falando aqui para nós, meu irmão? Nós ouvimos a obra de Deus em nossas vidas, nós ouvimos a presença de Deus gerando revolução nas nossas vidas, mas tudo isso tem um propósito para a igreja e para cada um de nós. Deus quer que nós sejamos pessoas que geram fruto para Ele na vida de outras pessoas. Que tenhamos descendentes espirituais, que tenhamos filhos espirituais, que geremos no reino espiritual bênção sobre outras pessoas. E isso Deus está dizendo aqui, ó, para cada um de nós, amplia os cômodos da tua casa. O que isso? Isso tem tantos significados que, olha, poderíamos ficar uma noite toda falando, mas uma das coisas é a nossa cabeça, a nossa mente. Eu me lembro, até o que é a nossa mente. Quantos de nós desejamos que a nossa igreja cresça? Quantos de nós queremos mais batismos? Glória a Deus. Agora isso vai se repercutir lá no teu grupo. Seu grupo vai se encher de gente. Tá? E seu grupo vai se multiplicar. E você não vai chorar. Sabe? Aumenta. Aí, ó. Abre a tua cabeça. Abre a tua cabeça, mano. Abre a tua cabeça. Ah, meu grupo, eu gostava tanto desse grupo. Ah, vamos ficar no mesmo grupo de WhatsApp, porque eu não vou aguentar a saudade desse grupo. Ai, tá tão bom, tá tão gostoso aqui. Ai, mais gente nova. Eu não vou aguentar. Escuta, tira essa cabeça aí. Tira essa cabeça aí, essa cabeça aí. Tira. Porque você só está aqui porque alguém se importou com a sua vida além da sua própria. Porque alguém disse assim: o Douglas é importante. A Thaís é importante. Eles precisam conhecer Jesus. E se Jesus for conhecido por eles, a vida deles vai mudar. A Heloísa precisa conhecer Jesus. A Heloísa conheceu Jesus. Eles agora vão morar porque tem moço do meu marido, 10 anos. 12. Mas veio. Que Deus é poderoso. Aleluia. Mas nós não queremos ficar só nisso. Porque Deus nos diz assim: aumenta os cômodos da tua casa. Aumenta a tua cabeça. Olha para o teu esposo, olha para o teu filho, olha para a tua filha, olha para as pessoas que estão na tua volta e diz assim: Senhor, eu quero ver e eu quero gerar. Eu quero, através da minha vida, eu quero ver o Senhor gerar novas vidas no teu reino. Que é para isso. Aumenta os teus cômodos. Que coisa maravilhosa, porque Deus diz assim, ó. Primeiro, Deus, ele quer mexer na nossa imaginação. Você consegue? Lembra, Márcio? Márcio, que é um cara antigo aqui na igreja.
Quantos anos, Márcio? 25. Um pouquinho mais, né? Escuta só. Márcio, tu lembra, Márcio? Eu não estava aqui dentro da igreja. E tínhamos aqui algumas pessoas na frente. Eu digo assim, eu quero que vocês imaginem essa igreja toda cheia de gente. Lembra disso ou não lembra? Já tá. Agora nós precisamos conceber algo maior. Nós precisamos conceber um lugar que não consegue comportar mais gente. E nós temos que conceber um novo plano para atender mais gente. Amplia. Escuta só. Amplia a tua cabeça. Nós não queremos voltar para trás. Nós queremos avançar. E assim como Deus abençoou Israel, mesmo num momento difícil, Deus fez promessas, Deus faz promessas para nós e nos desafia. Amplia o cômodo na tua alma, na tua mente, na tua capacidade espiritual. Não fica só buscando, eu quero minha bênção. Parar com esse cristianismo, eu quero a minha bênção. Você serve a Deus e Deus te abençoa. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Quem fica buscando bênção é porque não está buscando o reino de Deus. Você busca o reino de Deus e Deus vai entregando a bênção, já vai no caminho aí, ó. Toma. Enquanto você caminha, Deus te abençoa. Não precisa fazer força. Não precisa fazer força. Ficar, eu vou fazer 7 semanas de não sei quantas orações para me dar aquela bênção. Deus está dizendo o seguinte: escuta, não tem nada de 7 semanas. Eu tenho muito mais do que 7 semanas para ti. Eu tenho coisas muito mais profundas para tua vida. Vem cá aprender. Vem cá aprender. Ouve o que eu tenho para te dar. Aí rala 7 semanas e nunca mais aparece na igreja. Que isso, gente? Esquece. Que o problema é muito mais profundo. E é isso que Deus está fazendo. Então eu quero que você entenda como isso acontece, tá? Como Deus amplia o espaço na nossa cabeça. Primeira coisa é você assumir responsabilidade. Por que as pessoas não assumem responsabilidade? Que mais nos trava, que mais trava as pessoas de assumirem responsabilidade, é que elas ficam com aquela conversa com elas mesmas. Eu não sou capaz. Eu não dou conta. Eu tenho medo. Eu nunca fiz isso. Alguém manda você fazer uma... você vai dar um estudo agora, tá na igreja. Você vai dar um estudo. Nunca deu um estudo. Não, eu não me animo, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Meu Deus, é diferente, eu não quero, não posso. Para com isso. Aumenta a tua cabeça. Deus vai te abençoar. Deus vai te capacitar. Vai te acompanhar. Aquilo que Deus colocar nas tuas mãos para você fazer, Deus vai te capacitar para fazer. Tá entendendo? Então, para de fugir. Segunda coisa. Uma das coisas muito importantes para a vida espiritual, e nós fazemos aqui na igreja, é cantar. Você vê que Deus manda, canta alegremente em alta voz, ó Jerusalém. Aleluia. Nós temos que cantar na nossa vida, para que o nosso inconsciente possa receber as coisas mais profundas da palavra de Deus. Cerca a tua vida de cânticos que realmente expressem a tua fé, aquilo que tu crês. Nos momentos mais difíceis da tua vida, nos momentos mais improváveis, abre a tua boca para cantar a tua fé. Quando você está se sentindo mais superficial, bota essa música aí. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto. Senhor, eu estou sentindo vazio, rácio, sem nada. Mas eu vou cantar. Canta alegremente. Que diz a palavra. Vai antecipando as coisas. Terceiro, gente, presta atenção nisso. Aumenta a tua cabeça, aumenta os cômodos na tua cabeça. Amplia a tua casa. Começa a andar com gente. Começa a andar com gente que estimula tua vida espiritual e não
que incentiva os teus medos, as tuas neuras, a tua mediocridade. Sabe, às vezes a gente tá andando e lutando para viver com pessoas que não têm o mínimo compromisso com os valores que nós temos. Você fica, daqui a pouco você está buscando edificar uma família. E aí você olha para o lado e você vê pessoas que estão sempre brigando, pessoas que estão sempre se desonrando, pessoas que estão sempre falando coisas horríveis umas para as outras. Você quer edificar uma família? Fica perto de quem tem uma família edificada. Olha e vê como é que funciona. Olha e vê como é que andam. Olha e te inspira naquelas pessoas. E não, porque sabe o que é? Às vezes a gente quer andar com pessoas que não estão bem para se sentir melhor. Seres humanos são assim. Ah, eu até nem tô tão ruim, olha só esses miseráveis aí que andam como andam. Mas o cristão mesmo, ele precisa se nivelar por cima. Sabe? Eu muitas vezes observo pessoas que andam num nível acima de mim, fico olhando. Mas eu não fico olhando para dizer assim, eu vou encontrar um defeito. Eu digo, não, eu quero isso aqui que eles têm. Isso aqui, ó, essa virtude eu quero cultivar na minha vida. Isso eu quero para mim, eu quero me apropriar dessa bênção aqui, que é maravilhosa. E a gente tem que ter isso. Isso aumenta nosso cômodo, aumenta a nossa cabeça, sabe? A gente andar perto das pessoas amplia a nossa perspectiva. E nós pensamos assim, não, é possível viver diferente. É possível andar num nível alto. É possível. Quinto lugar, ou quarto, a gente precisa ver que as pequenas coisas que nós estamos fazendo agora para o Senhor, elas estão conectadas com o grande propósito de Deus. Sabe, às vezes a gente olha aqui, tem pequenas coisas que se faz na igreja que a gente nunca pode perder a perspectiva da grandeza dessas coisas. Por exemplo, vejam só o microfone e o som. As pessoas que trabalham no som, você nunca sabe nem. Não fala. Quem é que está lá no som? Você sabe quem é que está lá no som? Quem é que sabe quem é que está no som? Hein? Márcio? Não, Matheus. Matheus está lá. E a Vitória? Lá sim. É, a Vitória sabe. A gente esquece. Você vai lembrar quem pregou. Quando muito. E alguma coisa pequena está sendo feita ali que gera e proporciona. Você sabe quem limpou a igreja? Hein? Tá cheiroso o banheiro ou não? Tá cheiroso, né? Por que tá cheiroso? Porque alguém trabalhou para isso. Essas pequenas coisas também estão conectadas com o propósito. A gente tem que entender que até mesmo, porque não é só pregar, até mesmo as pequenas coisas que assumimos para fazer, que não são vistas, estão conectadas ao grande propósito de Deus nas nossas vidas e na igreja. Aquelas coisas que nós abraçamos com muito carinho. Olha, receber uma pessoa nova, acolher uma pessoa nova, sabe, abraçar essa pessoa é algo aos olhos humanos pequeno, mas aos olhos de Deus é algo grandioso, porque comunica um monte. Todo mundo que chega num lugar se pergunta: será que eu vou pertencer a esse lugar? Será que eu sou bem-vindo nesse lugar? Será que eu vou ser bem tratado nesse lugar? E a primeira experiência que você tem é o que vai determinar se você vai voltar naquele lugar. Até mesmo ali naquela loja que você vai.
Você vai naquela loja, a vendedora lhe tratou mal, nunca mais você volta. Né? Teve uma experiência na igreja, a mesma coisa. Você chega aqui, você é acolhido, você é amado, você é recebido. Entendeu? Entenda, quero que você entenda que até as pequenas coisas, sua oração faz a diferença. Aumenta na tua mente o cômodo. Aumenta a tua tenda para comportar aquilo que Deus vai fazer. E por último, nós precisamos entender que o Espírito Santo está sobre as nossas vidas. O Espírito Santo está sobre a tua vida. Meu. E quando você se conecta, você entende que o Espírito Santo está, como a pastora falou muitas vezes, dentro de ti, você entende a possibilidade e a normalidade de que Deus fala ao teu coração. Então, daqui a pouco algo estranho dentro da tua mente surge. E você diz, da onde saiu isso? Do Espírito Santo. Porque você tem uma conexão com o Espírito Santo. E quando você coloca atenção, quando você começa a dar importância, quando você começa a abrir os ouvidos, você começa a ouvir a voz de Deus, porque Deus habita em ti. Amém. Isso é maravilhoso. Aumenta teus cômodos, meu irmão. Aumenta a tua casa. Aumenta o tamanho da tua tenda. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus, presta bem atenção, com isso eu quero encerrar. Deus não está nos chamando para sobreviver nessa vida. Deus está nos chamando para expandir. Deus não está nos chamando para nos dar uma bênção. Deus está nos chamando para sermos uma bênção. Deus não está nos chamando para deixar a vida nos levar. Deus está nos chamando para caminharmos no seu propósito. Em nome de Jesus. E que coisa maravilhosa é que Deus nos promete. Olha aqui, como ele encerra. Ele diz assim, naquele dia, porém, verso 17, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda voz que se levantar para acusá-la. Tu foi isso, tu foi aquilo, tu fez tal coisa, tu errou aqui, tu errou ali. Você calará toda voz que se levantar para acusar. É assim que o Senhor agirá em favor de seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.